Em 1945, um camponês egípcio cavava perto de uma falésia no deserto, quando encontrou um jarro de barro selado. Dentro, 13 códices de papiro, 52 textos antigos enterrados há mais de 1.600 anos. Eram os textos gnósticos de Nag Hammadi. Eles provaram que a gnose não era um mito, era uma doutrina real, organizada, sofisticada, antiga e completamente incompatível com o catolicismo. A Igreja sabia disso desde o século II e hoje vamos ver por quê. A palavra gnose vem do grego, significa simplesmente conhecimento, mas não qualquer conhecimento. Para os gnósticos, existe um conhecimento secreto, uma revelação interior, esotérica, reservada a poucos eleitos, que liberta a alma da prisão do mundo material e a conduz de volta à origem divina. O universo gnóstico parte de uma visão dualista. Existe um mundo espiritual, puro, luminoso, bom, e existe um mundo material, imperfeito, obscuro, uma prisão. Como o mundo material foi criado? Aqui está o ponto mais radical do gnosticismo. Para os gnósticos, o mundo não foi criado pelo Deus supremo e bom. Foi criado por um ser inferior, chamado Demiurgo, uma força ignorante ou até malévola, que se acreditava o criador do universo. E esse Demiurgo, para os gnósticos, seria o Deus do Antigo Testamento. Sim, o Deus de Abraão, de Moisés, dos Salmos. Para os gnósticos, esse é o Deus imperfeito, o Criador da prisão. Dentro dessa prisão, dentro do corpo humano, existe uma centelha divina, um fragmento do Deus verdadeiro e superior, aprisionado na matéria. A salvação, portanto, não vem da fé, não vem dos sacramentos, não vem de Jesus morrendo na cruz. Vem do conhecimento, da gnose, do despertar interior que liberta a centelha divina e a conduz de volta ao pleroma, à plenitude divina do mundo espiritual. Mas os gnósticos usavam Jesus. E esse é o ponto que mais confunde as pessoas. Os textos gnósticos falam de Cristo, citam o Evangelho, usam o nome de João, de Tomé, de Maria Madalena. Então, qual o problema? O problema está no que os gnósticos fazem com Jesus. Para a gnose, Jesus não é o Filho de Deus encarnado. Ele é o emissário do mundo espiritual, enviado não para morrer pelos pecados da humanidade, mas para fazer a gnose, o conhecimento secreto que desperta a centelha divina. E mais, para muitas correntes gnósticas, Jesus não tinha corpo real. Sua carne era uma ilusão, ele parecia humano, mas não era. E essa posição tem um nome teológico, docetismo, do grego, dokein, parecer. Cristo parecia sofrer na cruz,
parecia morrer, mas não sofreu de verdade, porque a carne é prisão. E o emissário divino não poderia estar preso nela. João, capítulo 1, versículo 14, diz exatamente o contrário. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Se fez carne, não pareceu carne, não simulou carne, se fez. A encarnação é o coração da fé católica e a gnose a esvazia completamente. A igreja não demorou para responder. Entre os anos 180 e 185, um bispo chamado Irineu de Lyon, que havia conhecido Policarpo de Esmirna, discípulo direto do apóstolo João, escreveu a obra mais importante contra o gnosticismo da história, contra as heresias. 5 livros, densos, precisos, demolidores. Irineu conhecia os sistemas gnósticos de dentro, os estudou com seriedade, então os refutou, um por um. E o argumento central de Irineu era este: os gnósticos dizem que possuem um conhecimento secreto transmitido por tradições ocultas de mestres a discípulos. Mas a fé cristã não é secreta, é pública, proclamada pelos apóstolos, transmitidas pela Igreja a todos, não apenas aos iniciados. O que vos digo no escuro, dizei-os à luz. Mateus capítulo 10, versículo 27. A verdade não precisa de segredo, nem quem precisa de segredo para se sustentar já revelou que não suporta o escrutínio público. E Irineu identificou o segundo erro fatal da gnose. Se o mundo material é mau, se o demiurgo criou uma prisão, então o Deus do Antigo Testamento é o inimigo. Mas o catolicismo ensina que Deus viu tudo o que havia feito e era muito bom. Gênesis capítulo 1, versículo 31. A criação não é uma prisão, é um dom. E mesmo Deus do Antigo Testamento é o Pai de Jesus Cristo. Há um terceiro ponto de ruptura que raramente é discutido. É a questão de quem pode ser salvo. Para o gnosticismo clássico, a humanidade se divide em 3 categorias: os pneumáticos, os espirituais, portadores da centelha divina. São os gnósticos, os eleitos, os que podem alcançar a salvação. Temos os psíquicos, as pessoas comuns, podem ter alguma forma de salvação mais inferior. Os ílicos, os materiais, os que estão completamente presos na matéria, sem esperança. A salvação é elitista, é para quem possui conhecimento secreto, para quem foi iniciado. Para o catolicismo, isso é o oposto do Evangelho. João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito
para que todos aqueles nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos aqueles, não os iniciados, não os portadores da centelha, todos aquele que crê. A salvação cristã é gratuita, pública e universal. A salvação gnóstica é secreta, iniciática e elitista. Não são complementares, são opostas. Aqui está o ponto que faz esse vídeo relevante hoje. A gnose clássica foi condenada no século II. Os textos foram enterrados no Egito. As seitas foram dispersas. Mas a ideia não morreu. Hoje, em 2026, você encontra o pensamento gnóstico em dezenas de lugares diferentes, com nomes diferentes. Na espiritualidade nova era, a ideia de que existe um eu superior ou Deus interior que precisa ser despertado pelo conhecimento. Em correntes esotéricas, onde a salvação vem da iniciação, do acesso a sabedorias secretas transmitidas por mestres iluminados. Em parte do movimento de autoconhecimento, onde a ideia de que você é seu próprio Deus ecoa diretamente o núcleo gnóstico. O Papa Francisco identificou isso em 2018, na exortação apostólica Gaudete et Exsultate, parágrafo 62, que o Senhor liberte a Igreja das novas formas de gnosticismos e pelagianismo que a complicam e detêm no caminho para a santidade. Novas formas. O Papa Francisco não estava falando de textos do século II, estava falando do presente. Então, a gnose é condenada ou tolerada? A resposta da Igreja é a mais antiga desta série. Não esperou séculos para se pronunciar. Não precisou de um cardeal do século XX para assinar um documento. Desde o século II, desde Irineu de Lyon, desde João, capítulo 1, versículo 14, a resposta foi a mesma. A gnose esvazia a encarnação, torna Cristo uma ilusão, divide a humanidade entre eleitos e descartados, substitui a fé pública por um conhecimento secreto de iniciados. Para o catolicismo, a verdade não precisa de segredo. Ela foi proclamada nas praças, nos evangelhos, nos concílios. O Verbo se fez carne, não apareceu, não simulou, se fez. E essa frase de 4 palavras é a razão pela qual a Igreja e a gnose nunca puderam caminhar juntas. Se esse vídeo abriu uma pergunta que você nunca tinha feito, deixa nos comentários. Inscreve-se, ativa o sino e a série continua. Até a próxima!